Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Que bom que você está aqui conosco. E já que você anda por aqui com a gente, por favor, se inscreva no canal, aperte o like, né? O sininho também para você receber as nossas notificações. E já que você está por aqui, deixa eu lhe fazer o convite que sempre procuro fazer. Venha conhecer o nosso curso de História da Universidade Tuiuti do Paraná. Venha para cá, venha conhecer, entre em contato comigo ou com a professora Viviane, a coordenadora do curso. Vai aparecer aí na descrição do vídeo os dados, o meu telefone, o telefone dela, para que você possa entrar em contato com a gente. E vem aqui, telefone. Marque um dia para você vir, assistir algumas aulas, conhecer o curso, assim como também a universidade. Venha conhecer. É importante, você que gosta de história, você que gosta de literatura, já conversei com vocês a respeito do grupo de literatura que temos aqui para justamente formar novos escritores, não apenas de material didático, mas também de literatura, né? Literatura propriamente dita. Então venha para cá, venha conhecer o nosso curso. E não esqueça, tenho certeza que no decorrer do caminho você vai gostar de muitas das coisas que você vai ver aqui. De como levamos o curso, da camaradagem que temos entre professores e alunos. Fora que também você vai estar dando uma olhada em toda a Universidade Tuiuti. E estou aqui hoje para conversar com você, sempre as nossas conversas a respeito de temas diferentes, de temas variados. E eu gostaria de conversar com você hoje numa análise mais aprofundada, digamos assim, historicamente, a respeito do filme do Rambo, o First Blood, né? Que foi o primeiro filme do Rambo, o Rambo 1, o primeiro filme. E por que quero conversar com você sobre isso? Porque agora está sendo lançado, já foi lançado, o novo filme, o filme mais recente, né? Em que o Stallone já está fazendo o filme com 70 e poucos anos de idade, se eu não me engano, 73 anos de idade, mostrando que ele é um cara que ainda está em forma plenamente para fazer aí vários filmes. Ainda bem. Mas vamos lá. Eu queria conversar com você a respeito da contextualização do filme, porque este primeiro filme do Rambo, ele é diferente dos demais. Por um aspecto primeiro, né? É um filme que se baseia em um romance escrito ali, lançado em 1972, do escritor David Murrell. Ele escreve uma história e essa história é publicada em 1972 sobre uma história que teria ocorrido em 1970. É claro que o filme muda um pouco esses aspectos, né? Ele aproxima um pouco, ele muda um pouco esses aspectos. Mas vamos pegar o contexto, né? Como eu disse, este primeiro filme é o único baseado em um romance, né? E como tal, ele tem todo um embasamento maior, né? O roteiro dele se baseia em um filme. E aí nós temos que perceber a diferença deste em relação aos demais. E este primeiro filme, ele tem todo o contexto da época. Os Estados Unidos entrou na Guerra do Vietnã em 1964, dentro do contexto da Guerra Fria, né, da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que o Vietnã fazia parte das colônias francesas chamadas de Indochina, onde nós tínhamos Laos, Camboja e Vietnã. Quando a França abandona essas colônias, deixa essas colônias, os Estados Unidos se vê numa situação extremamente complicada. Está numa tentativa de deter a expansão da União Soviética no Oriente e, ao mesmo tempo, a França abandona as colônias, deixa as colônias. Aí os Estados Unidos se vê, né, na obrigatoriedade de ir e tomar parte da região, e acaba se associando, digamos assim, com o Vietnã do Sul. E nós vamos ter o Vietnã do Norte sob a influência da União Soviética e o Vietnã do Sul sob a influência norte-americana. Inclusive, o presidente Kennedy vai dizer, né, em determinado momento
puxa vida, a França saiu e nos deixou com essa batata quente. A batata quente seria ter que deter, né, o avanço maior do socialismo soviético lá no Oriente. A partir disso, a guerra começa depois, né, que o norte acaba invadindo o sul. Nós temos um momento de guerra sem a participação norte-americana, até que em 1964 os Estados Unidos entram. Bom, o romance vai tratar justamente pós o final da guerra, digamos assim. O romance não, o romance trata sobre o período dentro da guerra, tanto que toda a situação se passa ali por 1970. Mas do que o filme e tanto o filme e o romance vão falar? De justamente como estavam sendo recebidos os veteranos de guerra, de como eles estavam sendo recebidos de uma maneira ruim pelo norte-americano, de uma maneira geral, né? Não todo norte-americano, mas boa parte do norte-americano recebeu muito mal os veteranos de guerra do Vietnã. E por quê? Temos que entender dentro do contexto. A partir de um determinado momento nos Estados Unidos, em especial dos jovens norte-americanos, vai começar um movimento contrário à guerra. Um movimento, inclusive, né, que vai contextualizar ali um movimento hippie, né, de contestação à guerra. Faça amor, não faça guerra, né? Então, todo um movimento dos jovens norte-americanos contra a guerra do Vietnã. O jovem norte-americano não conseguia entender como e por que ele tinha que estar em uma guerra com que ele não tinha nada a ver. Afinal de contas, era uma guerra regional entre os dois lados de um mesmo país, digamos assim, que era o Vietnã. E os norte-americanos vão ser enviados para esta guerra justamente ali na contraposição entre a União Soviética e os Estados Unidos na Guerra Fria. Essa contraposição de boa parte da sociedade norte-americana, é importante que você perceba, uma parte da sociedade norte-americana apoiava a guerra, principalmente os mais velhos, aqueles que já haviam participado da Segunda Guerra Mundial, que estavam dentro daquele contexto, que tinham uma visão mais conservadora. Mas os jovens norte-americanos, não, eles não queriam participar desta guerra e entraram em grandes manifestações contra a guerra. O que acabou acontecendo? Os veteranos vieram e foram mal recebidos, eram inclusive acusados, apontados como assassinos. E no final das contas, a situação do veterano do Vietnã ficou uma situação muito complicada. Já nos hospitais, onde sofriam todo o drama dos ferimentos que tinham, e depois, quando saíam do hospital, a forma com que a sociedade os recebia, de uma forma violenta, de uma forma desagradada em relação a eles. Não gostavam da presença deles porque os viam como bandidos que cometeram crimes no Vietnã. E é evidente, os Estados Unidos cometeu muitos crimes no Vietnã. Usou armas e usou o Vietnã praticamente como campo de testes para muitas armas, como bombas incendiárias, o agente laranja. Então, envolveu uma ação norte-americana, do governo norte-americano ruim. Mas os soldados, eles estavam empenhados numa luta a partir da convocação. Foram convocados para a guerra. Alguns se alistaram, outros foram convocados para a guerra e tiveram que ir. E dentro desse contexto da guerra, lutaram por suas vidas e por um ideal que era enfiado na cabeça deles, né? Quando voltaram, havia essa contraposição em relação a eles. O primeiro filme, por que eu estou contando tudo isso para você? Porque o primeiro filme trata justamente sobre isso, sobre como esses veteranos foram recebidos. Tanto que já no início do filme, né, o Rambo já está como veterano, ele vem caminhando numa estrada e chega na casa de um amigo, companheiro de guerra, que ele veio para encontrar. E quando ele chega na casa deste companheiro, ele descobre que o companheiro já havia morrido, né? Que o amigo já havia morrido. E havia morrido de câncer por conta do agente laranja na guerra. Isto quer dizer o quê? O próprio soldado norte-americano havia sofrido com o posicionamento e o tipo de atitude
do governo norte-americano. O agente laranja que pegou os Vietcongs, né, também pegou os soldados norte-americanos. Então, eles estavam dentro de um mesmo contexto e sofreram. É claro que dentro de uma situação de guerra. E depois, justamente o filme transcorre com ele caminhando e acaba não sendo aceito numa determinada cidade. O xerife dessa cidade se invoca com ele, acha que ele é um andarilho, vagabundo, tenta prendê-lo, ele foge da prisão, e aí depois vão descobrir que ele era um veterano de guerra, mas mesmo assim o perseguem, porque ele teria fugido da cadeia, teria matado um na fuga acidentalmente, ele tenta se defender lá, e é isso que eu quero que você perceba. No primeiro filme, todas as mortes que ocorrem, elas ocorrem, digamos, acidentalmente. O Rambo, efetivamente, não se volta a matar. Ele é perseguido dentro da mata, dentro da floresta, e ele toma ações para se defender, e essas ações, ocasionalmente, podem levar a uma morte, mas não é, evidentemente, o que ele quer. Ele passa todo o tempo se defendendo. Por quê? Porque ele está dentro dos Estados Unidos e ele está lutando contra o próprio povo norte-americano, seja esse povo que goste dele ou que não goste dele, mas é o povo norte-americano. E muito importante no final deste filme é justamente o momento em que, trancado dentro da chefatura de polícia, né, todo cercado pelos policiais, pelo exército e tudo mais, quando ele consegue finalmente ir atrás do chefe de polícia que o havia perseguido, ele se senta no chão, na frente do comandante dele e chora. Né? E chora dizendo, nos abandonaram, nos deixaram, nós lutamos por este país e esse país agora não nos quer mais. Né? E ele chora justamente a dor de ter passado por uma guerra, por todos os traumas que ele tinha de guerra e ao mesmo tempo perceber que o país pelo qual ele lutou não o queria e o tratava mal. E ter visto também os companheiros dele todos morrerem, ou em batalha, ou de volta em casa de câncer, e ele sozinho, como o último da sua equipe, como o último da sua companhia. E ele chora ali a tristeza de saber que o próprio país dele não o queria. Então perceba, este primeiro filme é um protesto, é uma crítica a tudo que aconteceu, à própria guerra do Vietnã, né? Que os norte-americanos, você sabe, perderam, né? Os norte-americanos perderam a guerra. Saem com o rabo entre as pernas lá da guerra, fugindo de Saigon, né? Inclusive, você pode ver, temos cenas em que os helicópteros estão indo buscar no alto da embaixada norte-americana as pessoas e levando embora, né? Porque os Vietcongs estão avançando e tomando a cidade. Os norte-americanos perdem esta guerra. E isto fica no sentimento norte-americano, fica na cabeça do norte-americano. E ele não vai esquecer tão fácil isso. Mas, nesse momento, é um momento de dor, de crítica à própria guerra, de crítica à sociedade e à própria guerra, né? E falando deste movimento contrário à guerra. Este é o primeiro filme. Os filmes que virão já são filmes com um olhar diferente. Filmes mais comprometidos com o pensamento de uma época. Filmes mais comprometidos com uma defesa dos Estados Unidos. Com uma construção de um país que se viu derrotado. Com a reconstrução da moral desse país, né? Dentro de uma década, o filme é de 1982, o romance de 1972, nós temos 10 anos aí de diferença. O filme de 1982 já fala de um Estados Unidos desiludido consigo mesmo, né? De uma década em que o norte-americano se sente perdido em relação ao próprio sonho americano. A ideia do país da oportunidade, do país do sonho, o American Way of Life, parece não tão maravilhoso agora. Então vem esses filmes seguintes do Rambo defender esse país. Dizer que até que se eles perderam, foi um acidente de percurso.
né? Porque o país tenta agora reerguer e trazer de volta seu orgulho como grande nação. Né? Tanto que muitas vezes os norte-americanos vão apontar para os soviéticos e dizer: nós tivemos o nosso Vietnã, e isso acontece nos próprios filmes do Rambo, e vocês têm o seu. E qual seria o Vietnã do soviético? O Afeganistão, né? Onde também os soviéticos tentaram dominar o Afeganistão e apanharam muito lá. Inclusive, os rebeldes que lutaram contra o domínio soviético eram apoiados pelos Estados Unidos. Isso na década de 80, quase ao final da década de 80. Então, veja, os filmes que vêm a seguir, eles já tentam defender os Estados Unidos, defender até uma postura do governo. Tanto que o segundo filme do Rambo, o que ele faz? Ele é recrutado, né, para buscar supostos prisioneiros que estavam lá ainda no Vietnã, prisioneiros norte-americanos de guerra, da guerra do Vietnã. E o Rambo vai lá para resgatá-los. Depois ele descobre que o governo não queria bem resgatar, mas ele resgata. Traz todos aqueles soldados ainda prisioneiros lá, como se fosse a vitória que eles não tinham tido antes. Então perceba que você tem dois momentos diferentes para o Rambo. O do primeiro filme, que é um filme de contestação, marcado principalmente pelas últimas cenas. As últimas cenas, eu diria, valem o filme quando essas últimas cenas dizem do porquê do filme, quando, como eu disse para você, ele está chorando ali e decepcionado com o país, decepcionado com a guerra, decepcionado com tudo, decepcionado até com ele mesmo de ter lutado lá. Quer dizer, ele não se encontra, ele não sabe quem ele é. Né? E isso era uma realidade dos veteranos da Guerra do Vietnã, que voltaram e foram mal recebidos. E também porque a nação agiu mal, porque o governo norte-americano e o povo norte-americano, aqueles que se colocaram contra a guerra, principalmente dentro daquele contexto e do movimento hippie, vão se voltar contra os soldados. Né? E o soldado, na verdade, se você para pensar, era uma outra vítima, que teve que ir sob o comando do seu país por uma guerra que muitos deles, não todos, mas muitos deles, não queriam ir. Então, esse contexto é interessante que a gente compreenda, o contexto da guerra, o contexto do primeiro filme, que se baseia num texto escrito, publicado em 1972, e dentro daquele momento, né? E o primeiro filme vai se basear nesse livro. E, portanto, ele vem com esse pensamento de crítica, com esse grande questionamento. Para que lutamos lá? Por que morremos tantos lá? Muitos norte-americanos morreram na Guerra do Vietnã. Por que matamos tantos? O que foi essa guerra? E por que me tratam assim agora? Eu lutei numa guerra para onde me mandaram. Então, era esse pensamento que estava na cabeça do veterano John Rambo. No primeiro filme, você vê que os demais não. Nos demais, ele é um soldado em guerra em nome dos Estados Unidos. O personagem muda, né? Não digo o personagem, até talvez eu esteja exagerando. Não o personagem muda, mas o foco dos filmes, a preocupação dos filmes, que antes era de contestação, né, de colocar um ponto de interrogação, de fazer se perguntar a respeito do que foi a guerra e de como estavam sendo recebidos aqueles soldados e de como a sociedade via aqueles soldados, em relação a um outro foco que passa no Rambo 2, que se volta a defender alguns ideais, e inclusive a ideia de que os norte-americanos não teriam perdido a guerra, porque eles são melhores, eles são superiores. Quer dizer, é um povo tentando buscar o seu orgulho de volta, o norte-americano tentando buscar o seu orgulho de volta, e aí enaltecendo o grande soldado, aquele que se perdeu, foi por puro acidente ou talvez por culpa dos outros, porque ele jamais perderia. Certo? Espero que você tenha gostado aqui da nossa conversa, do nosso papo a respeito do Rambo. E já espere, hein?
Vamos, assim que o filme já foi lançado, eu sei, vou assistir o filme, nós vamos aqui assistir o filme no canal e depois vamos conversar com você sobre o último filme. E aí fazer um comparativo entre esse último em relação ao primeiro que acabei de conversar com você. Uma análise mais aprofundada historicamente, tanto em relação ao tempo atual deste último filme, quanto ao tempo que falamos, à contextualização do período que falamos do primeiro filme. E, claro, abordar um pouco dos seguintes, né? Para ver se existem relações aí. É interessante, todo cinema, ele deve ser pensado dentro do seu contexto. Ou melhor, toda obra, seja ela qual for, ela deve ser pensada dentro do seu contexto histórico. Lembre-se, nós somos filhotes do nosso tempo, né? Nós pensamos, agimos e sentimos a partir do nosso tempo. Um abraço, espero que você tenha gostado, hein? E não se esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau!